Este semestre eu vou começar aqui no Instagram uma série chamada 25 Livros Pequenos. Trata-se de clássicos da história da humanidade que, apesar disso, são pequenos em sua extensão, não em sua importância ou profundidade. São livros de não mais de 130 páginas. Isso é um convite a você para que você leia mais durante este ano. O primeiro livro que eu quero indicar é a Epopeia de Gilgamesh, um dos livros mais antigos da humanidade, escrito na Suméria por volta do século 20 a.C. A versão que nós temos hoje vem basicamente de uma língua chamada Acádio, foi encontrada na biblioteca do rei Assurbanipal e trata da história de um rei mítico chamado Gilgamesh. Ele era um homem mau, ele destruía todas as coisas e os deuses, para contê-lo, criam um inimigo, um ser chamado Enkidu. Os dois lutam, mas nenhum consegue vencer o outro e por isso se tornam melhores amigos. E aí eles começam uma jornada pelo mundo. Eles querem conquistar e destruir um homem chamado Humbaba, um deus, que é o protetor das florestas de cedro do Líbano. Depois eles resolvem lutar contra o touro celeste, a constelação de touro. E os deuses acham que precisam pôr um fim nessa história. Por causa disso, os deuses mandam a morte para liquidar Enkidu. E quando Enkidu morre, Gilgamesh descobre que ele também é mortal. E ele então resolve iniciar uma jornada em busca da vida eterna. Ele vai atrás de um homem chamado Utnapishtim, um homem que sobreviveu ao dilúvio. Isso é muito interessante. Muito antes do livro de Gênesis na Bíblia referir-se ao dilúvio de Noé, existe um mito sumério, assírio, muito mais antigo do que a Bíblia, que se refere a esse mesmo dilúvio. E o homem que sobreviveu a ele chama-se Utnapishtim. Ele vai até Utnapishtim e Utnapishtim indica para ele um mecanismo para ele alcançar a imortalidade. No primeiro mecanismo, Gilgamesh falha. Utnapishtim então oferece um segundo. Ele tem que resgatar uma flor no fundo do rio e fazer um extrato mágico com essa flor. Só que no momento de sono, de distração, uma serpente, como a serpente do paraíso, rouba a vida eterna e Gilgamesh volta como ele foi, mortal. É interessante que o texto diz que Gilgamesh é 2/3 Deus e 1/3 mortal. Mas esse 1/3 prevalece sempre sobre os 2/3. No final das contas, somos mortais. Então é preciso descobrir o que é a vida para esses seres mortais. A vida que talvez até os deuses invejam. É interessante que no caminho, procurando Utnapishtim, ele se encontra com uma taberneira. E a taberneira diz para ele o seguinte: quando os deuses criaram o homem, a morte impuseram ao homem. A vida em suas mãos guardaram. Tu, Gilgamesh, repleto esteja o teu ventre. Dia e noite, alegra-te tu. Cada dia estima a alegria. Dia e noite, dança e diverte. Estejam tuas vestes limpas, a cabeça lavada, com água estejas banhado. Repara na criança que segura tua mão. Uma esposa alegre-se sempre em teu regaço. Esse o fado da humanidade. É preciso celebrar a vida. E a nossa imortalidade passa pela capacidade que nós temos de fruir as coisas pequenas. Um filho, uma esposa, uma mesa, uma cama para descansarmos nela,
Isso faz parte da humanidade. Eu recomendo demais que você leia esse livro. Esse livro influenciou outros mitos, outras histórias da antiguidade, como a história do dilúvio. E ele... existem várias traduções. Eu estou usando aqui a tradução do professor Jacinto Lins Brandão. Eu vou deixar o link aqui. Eu recomendo que você leia esse livro, porque ele marca o início da literatura no mundo. Talvez seja uma das primeiras obras literárias do mundo. Até mais.